Alto, um aluno excepcional do primeiro ano da Academia Real de Magia de Mortégia, se destaca em todas as disciplinas exceto em invocação. Seu professor dá a ele mais um dia para invocar um familiar ou ele não poderá avançar. Ao ouvir isso, Lilia, sua amiga, pretende confrontar o professor, mas Alto a acalma. Na biblioteca, enquanto pensava sobre o que invocar, um antigo livro de invocação cai em sua cabeça. Confirmando que seu círculo mágico ainda é elegível, ele o desenha no chão e começa a invocá-lo. À medida que o ciclo mágico brilha em dourado, ele oferece seu sangue, fazendo com que uma fumaça negra envolva o quarto, revelando uma mulher nua com chifres e um rabo. Ele desviou o olhar da visão, então a mulher o provocou enquanto perguntava o que ele queria. Em vez de ceder, ele lhe diz para ser sua familiar. Uma luz dourada se infiltra em seu peito e as mesmas marcas se formam nele e na mão dele. Ele finalmente tem um familiar, uma demônio, Vermelho. Vermelho drena sua mana com um beijo e pede-lhe uma ordem. Enquanto a mão dela passeia pelo corpo dele, ele ordena que se vista. Depois, Alto explica a situação com Vermelho. Ele então descobre sua potência de mana, a razão pela qual não pode fazer contrato com ninguém além de um demônio. Curioso, ele pergunta a razão dela por não romper o contrato, apesar de ser capaz disso. Ela admite que pode matá-lo, mas decide demonstrar gratidão por tê-la libertado do livro. Quando ele pergunta se ela é uma má pessoa, Vermelho apenas ri. No dia seguinte, ocultando as características demoníacas de Vermelho, Alto a apresenta como sua familiar humana, já que demônios são vistos como seres malignos. Apesar da descrença inicial do professor, Vermelho prova sua identidade com o selo, garantindo o avanço de Alto. Durante a aula, Vermelho senta-se no colo de Alto, irritando Lilia. O professor intervém, mas Vermelho argumenta por justiça, já que outros familiares também descansam em seus mestres. Quando Lilia chega ao seu limite, ela estoura com eles e depois desafia Alto para um duelo, com a condição de que se ele perder, Vermelho fica em casa, a menos que seja necessária. Vermelho acrescenta que se eles vencerem, Lilia deve cumprir um pedido de Alto. Eles vão para a área de duelo e transmitem para toda a escola. Lilia invoca um espírito de vento de alto escalão, Sylphid, e ataca-os com grandes ventos rodopiantes. Alto tenta bloquear, mas sua conjuração é tardia, então Vermelho bloqueia por ele. Lilia assume que foi um golpe direto, mas Vermelho permanece ilesa após o vento se dispersar. Ela exibe um sorriso maligno antes de contra-atacar. Ela se aproxima de Lilia e ataca, o suficiente para fazer os rapazes corarem. Como Alto e Vermelho vencem o duelo, ele tem o direito de dar uma ordem a ela. Embora ela espere outra coisa, Alto pede a Lilia para ser amiga de Vermelho. As garotas apertam as mãos, sorrindo, fingindo se dar bem. Em casa, Vermelho informa a Alto que Lilia o ama, mas ele se recusa a aceitar. Novamente, Vermelho drena a mana dele com um beijo e explica que precisa disso, já que está enfraquecida. No dia seguinte, toda a atenção está em Vermelho, justo quando Alto a adverte para não se destacar. Ela lança um dragão solto voando com um estalo. Após o anúncio do próximo período, Lilia os confronta por atrair atenção. As aulas sobre familiares e demônios terminam, e Lilia ainda permanece com eles com a desculpa de fazer amizade, conforme o pedido durante o duelo. Logo, eles enfrentam o Mestre Dragão e Rex, buscando vingança. Rex, um cavaleiro de dragão cujo clube é exclusivo para contratantes de dragões, os subestima, então Vermelho continua a provocá-los. Distraído, Alto se esgueira para suas costas e os aprisiona em seus cristais. Lá dentro, Rex convoca seu dinossauro, libertando-se da magia de Alto. Ele exige que peçam desculpas e insinua que Vermelho pode cumprir de forma diferente. Alto recusa, protegendo Vermelho. Rex investe com seu dinossauro, mas Vermelho abraça Alto por trás, devolvendo seu mana amplificado. Alto usa isso para dominar o dinossauro, até mesmo ferindo Rex. O dono do dragão e Rex pedem desculpas a eles e Lilia ri deles maldosamente. Depois, em seu dormitório, enquanto Alto pensa no poder que exerceu, Vermelho pergunta sobre seus planos para o futuro. Ele quer ser um mago de platina, muito acima dos magos de ouro, prata, bronze e aprendiz. Quando ele duvida de sua capacidade, ela o abraça e jura realizar seu sonho. Então ela muda para querer o mana dele novamente. No dia seguinte, Vermelho brilha intensamente enquanto Alto parece exausto. Então Cheryl e Marx aparecem, com Marx elogiando sua vitória contra os veteranos e declarando ser seu rival digno. Coincidentemente, o professor encontra os melhores alunos juntos e transmite a ordem do diretor para trazê-los. Cheryl, Lilia e Alto são selecionados para um teste como representantes do ano deles. Apesar de não ter sido convidado, Marx, que está reprovando em suas disciplinas, decide competir com eles. Ele apresenta orgulhosamente seu familiar, Francoise, um inseto com um laço, e corre à frente deles, mas é capturado por um monstro planta apenas alguns segundos depois. Então sua assistente Cheryl o ajuda enquanto os outros seguem em frente. Enquanto isso, Alto e Lilia localizam a Flor das Fadas, o objetivo do teste deles, guardada por um Cerberus. Notando que o Cerberus está doente, Lilia planeja se infiltrar com sua poção de invisibilidade. Ela a toma, mas suas roupas ainda estão visíveis, então ela as tira. Isso a faz corar ao perceber que está se despindo na frente de Alto. Enquanto Lilia avança com seu plano, Alto, que acabou de perceber que precisa fazer algo para competir, está tendo Vermelho sugando seu mana para que ela possa amplificá-lo. Por outro lado, o plano de Lilia é arruinado porque uma das cabeças do Cerbero não está doente e percebe a presença dela pelo cheiro. Alto lança um ataque de fogo, superando os Cerberos, dando a Lilia a chance,
Alto continua atacando até que Vermelho termine de preparar seu ataque, que derruba o monstro. Lilia consegue pegar a flor de fada. Quando ela te entrega para Alto, afirmando que ele merece, sua poção perde o efeito, deixando-a nua. Em pânico, a flor voou para o lado de Cheryl e ela ganhou o teste. Enquanto Vermelho come e expressa que gosta de esquisitos, Alto percebe que para Vermelho é 100 anos no futuro e que ele não sabe nada sobre ela. Durante o intervalo, Max fala sobre Chris, a fundadora dos Cavaleiros do Dragão, e elogia-a, pois ela é uma das Gold Squares e também parte do Conselho Estudantil. Com Vermelho olhando-a, Lilia explica o Conselho Estudantil e sua autoridade, incluindo como 5 dos 7 Golden Squares fazem parte dele. Alto expressa sua inveja pelo presidente do Conselho Estudantil, que está perto de ser platina. No vestiário, Lilia compartilha com Cheryl sua dúvida sobre a identidade de Vermelho com seu poder. Cheryl comenta que ela deve gostar de Alto, mas ela disfarça como preocupação com amigos. Independentemente disso, Cheryl a encoraja a se apressar, já que seus sentimentos se tornarão mais problemáticos quanto mais tempo passar. Enquanto isso, Vermelho está no vestiário masculino observando Alto, surpreendendo-o. No corredor, ela explica o motivo de estar lá, e Lilia a chama de estúpida, escapando o que ela também quer, fazendo com que Alto olhe para Lilia suspeitosamente. À medida que Alto lembra Vermelho de manter a discrição, é então que o Conselho Estudantil passa por eles. Tomando um banho, Alto se surpreende ao descobrir a presença de Vermelho enquanto relembra o encontro com o Conselho Estudantil, e ela de repente responde com ele. Ela novamente o convence a dar seu mana em troca de ficar mais forte. Ao mesmo tempo, Chris bate em Rex por ter perdido e ordena que ele lamba suas botas manchadas pelo sangue enquanto zomba de seu dragão. Relembrando as palavras de Vermelho sobre o clube deles, Rex desiste. A vitória de Alto e a familiaridade humana despertam o interesse de Chris. No dia seguinte, Alto, Lilia e Vermelho visitam Rex na enfermaria. Rex de repente pergunta a Alto sobre sua opinião sobre dinossauros e ele os descreve como grandes e assustadores, mas legais, e então ele os afugenta. Apesar da tentativa de Lilia de dissuadi-lo, ele prossegue para duelar com Chris. Para lhe ensinar respeito pela autoridade, Chris invoca seu dragão familiar para derrotá-lo. Alto chama por Vermelho, e eles se beijam na frente da transmissão. Chris nota seu mana dourado enquanto o suposto irmão de Rex o informa sobre o duelo. Chris os bombardeia com ataques de fogo, mas Vermelho continua a bloquear. Apesar da excelência de Alto em suas conjurações, o que alerta Chris é a habilidade de Vermelho em defender sem qualquer feitiço de proteção. Para terminar a batalha, Vermelho decide dar toda a sua mana restante a Alto e lança cristais de gelo sobre seu oponente, destruindo uma parte do palco. No entanto, não é suficiente, pois Chris escapa montando seu dragão. Chris os ataca sem parar, e Alto tenta contra-atacar, mas ela desvia de tudo. Alto questiona por que ela menospreza todos, então ela recita a superioridade dos dragões, especialmente suas asas. Ela até menospreza todos que têm famílias fracas abaixo dela e os considera insetos. Um dos membros do conselho estudantil que está assistindo conclui que é a vitória de Chris. Alto se opõe à ideia de Chris e afirma que familiares são seus preciosos companheiros. Vermelho segura seu ombro, transferindo mana, e ambos brilham dourados. Isso a surpreende que ainda tenham tanto mana. Quando Chris ataca, eles também lançam o próprio ataque. Chris pensa que seu ataque foi certeiro, mas sem que ela saiba, os dois apenas usaram os cristais de gelo para alcançá-la. O irmão de Rex confirma se ele não quer assistir, mas Rex está convencido de que Alto vai perder. Pelo contrário, Alto consegue pousar no dragão de Chris e aponta um cristal em seu pescoço, vencendo o duelo. Todos que assistem comemoram. Após o duelo, a popularidade de Alto com as meninas dispara, provocando o temperamento de Lilia. Então o professor Obsidian aparece, atraindo a atenção das garotas. Ele elogia a batalha de Alto, mas também o alerta sobre o perigo dos duelos. O professor saiu com as meninas, deixando Alto pensando em como ele é legal, e Lilia concorda. Mas quando ele pergunta se o professor faz o tipo dela, ela lhe lança um olhar de desaprovação. Ao mesmo tempo, Rex encontra Chris limpando. Ela pede desculpas a ele, mas ele apenas faz uma careta e a ajuda. Naquela noite, Vermelho se esgueira para a cama de Alto para roubar um beijo, mas ele a impede, afirmando que beijar deve ser entre amantes. Mas ela professa seu amor por ele, e não vê problema nisso. No dia seguinte, Lilia nota Vermelho brilhando, lembrando Alto da confissão dela, o deixando nervoso. Na biblioteca, ele pergunta a Obsidian sobre demônios se apaixonarem por humanos, e o professor menciona contos populares sobre súcubos, cujo único interesse é a mana da pessoa. Enquanto come, Alto não consegue esconder suas preocupações de Vermelho e expressa sua preocupação de que ela está apenas atrás de seu mana. Vermelho o tranquiliza, explicando que ela só precisa de mana para sobreviver, e o beija sem tirar nada. Ela permite que ele a beije, mas ele recusa e a empurra. No dia seguinte, tanto Vermelho quanto Alto estão radiantes. Alto avista Obsidian e agradece por responder sua pergunta sobre demônios e humanos. Mas o professor questiona o motivo de sua pergunta, então ele finge que era mera curiosidade. A conversa deles muda para romance, e Obsidian se encolhe com seu comentário de que toda mulher é um pouco demônio. No dia seguinte, uma estudante da Silver Square está em coma após se encontrar secretamente e confessar-se para Obsidian. Ela é encontrada congelada em seu quarto, cheio de magia de gelo. O conselho estudantil discute isso e supõe que é uma conspiração de alguém, já que é o terceiro caso.
Enquanto isso, Alto mede as características de Vermelho para um relatório sobre seu familiar, o que ela sorri alegremente. Ele anota a altura dela, e ela, sem vergonha, o ajuda colocando a mão dele em seu peito sob o olhar de Sylphid. Depois de pegar o relatório de Sylphid, Lilia entra no dormitório masculino com sua poção de invisibilidade. Felizmente, Vermelho já esconde seus chifres e cauda quando Lilia chega ao quarto de Alto. Quando Alto procura um livro, ele toca inadvertidamente a ponta do busto de Lilia, então ela escorrega e perde a cabeça. Vermelho aponta o crescimento de Alto e ele declara que não quer ser derrotado com ela por perto. Então ele percebe a hora e decide ir às compras. Antes de sair do quarto, Vermelho acrescenta Alto ao seu relatório sobre coisas que ela gosta. Enquanto isso, Rex, que não está em seu juízo perfeito e com os olhos avermelhados, bate em Chris. Flashback. Quando Rex invoca um grande ovo, ele fica animado quando Chris, conhecida como um gênio, fala com ele. Empolgado com a atenção dela em seu familiar, ele promete cuidar dele até que cresça e fique grande e legal, como ela descreveu. De volta ao presente. Durante as compras, Alto se recusa a comprar doces para Vermelho, mas ela faz birra, então ele acaba cedendo. Ela o beija como agradecimento publicamente, deixando Alto embaraçado. Então, o irmão de Rex informa-o sobre Rex, que está batendo cruelmente em Chris. Do lado de Rex, Chris lança um ataque contra ele, mas ele simplesmente anda sobre o fogo e parte de sua cabeça e ombro se transforma. Apesar de afirmar que é por vingança, isso não o satisfaz após chutá-la, e ele acerta um soco de baixo com sua magia. Ele a agarra pela gola, e lágrimas se formam em seus olhos, pedindo para ele parar. Neste momento, Alto e Vermelho chegam, chamando sua atenção. Alto ajuda Chris, mas ela apenas diz para ele correr. Rex chama sua invocação, e a marca na mão de Alto e Vermelho brilha. De repente, uma garota de cabelos brancos chega, derrotando Rex com sua espada de julgamento, cortando-o junto com seu familiar em todas as direções. Ela é a presidente do conselho estudantil e diz a Chris para ter vergonha de perder contra alguém mais fraco. Helena pergunta a Vermelho se ela está ciente do poder que controla Rex, e ela finge ignorância. Na sala do conselho, com o caso do Rex, o conselho estudantil está convencido de que alguém está por trás dos incidentes. Antes de terminarem a discussão, Chris sai da sala, irritada com quem tocou no seu brinquedo, Rex. O incidente ainda incomoda Alto, mas Lilia lhe dá um peteleco na cabeça, aconselhando-o a concentrar-se no próximo exame. Enquanto isso, Vermelho age de forma estranha ao pedir para ficar no dormitório, em vez de acompanhar Alto, o que o preocupa. Lilia assegura-lhe que Vermelho ficará bem, querendo aproveitar um tempo sozinha. No caminho para o dormitório, Vermelho encontra-se com Obsidian, insinuando que sabe o que ele está fazendo. Ela o aconselha a parar e a não incomodar Alto. Ela também menciona que o demônio de baixo nível dele não permitirá que ele consiga nada. No entanto, quando ela vira as costas, uma boneca de papel voa e Obsidian injeta uma seringa nela. Isso enfraquece Vermelho, e uma fumaça preta sai dela. Enquanto é pressionado pelos caprichos de Lilia, a mão de Alto também arde, e a marca familiar emite a mesma fumaça preta. Uma súbita onda de mana é sentida por todos na escola, enquanto o céu escurece. Preocupado, Alto corre para Vermelho. Helena também corre para a fonte, mas é bloqueada por um boneco de papel. Depois de cortá-la, o boneco de papel se multiplica e a cerca, formando posteriormente um golem de papel. Vermelho se transforma em sua forma completa de demônio. Seus chifres ficam mais longos e seus dentes mais afiados. Ela também revela suas asas, que normalmente ficam escondidas, mesmo quando está com Alto. Sua aparência geral é monstruosa, condizente com sua voz. Ela ataca Obsidian, mas depois de desviar, ele fica surpreso ao ver seu poder suficiente para destruir a formação terrestre com apenas um movimento de sua mão. Helena corta o golem de papel, mas ele continua se reparando. Um nódulo negro se forma na mão de Obsidian, que acorrenta Vermelho, restringindo seus movimentos. Alto e Lilia chegam, vendo o estado monstruoso de Vermelho. Ele pergunta a Obsidian sobre a situação, e ele revela que é o culpado de todos os incidentes com seu líquido feito sob medida que invoca a loucura. Furioso, ele explode com uma mana incrível, e Vermelho, que também está cercada por mana dourada, quebra a corrente. Livre da restrição, mas ainda inconsciente, Vermelho ataca Obsidian, mas Alto a bloqueia, perfurando seu peito em vez disso. O sangue dele escorrendo desperta Vermelho, cuja consciência está profundamente envolta em escuridão, enquanto ela relembra sua mão iluminadora. Percebendo o que fez, sangue flui de seus olhos e ela se torna ainda mais feroz. Mas Alto a abraça e pede para ela parar. Suas asas desaparecem e ela gradualmente retorna à sua forma básica. Apesar do ferimento no peito, ele quer assumir a responsabilidade como mestre de Vermelho e acalmá-la, assegurando-lhes que está tudo bem com ele antes de desmaiar. Lilia pergunta a Vermelho se ele está morto, e Vermelho promete trazê-lo de volta. Ela o beija, compartilhando seu mana e curando seus ferimentos. Obsidian, que testemunha isso, não pode aceitar que demônios são poderosos. Ele injeta o líquido em si mesmo, e se transforma em um enorme demônio com numerosos olhos ao redor do corpo. Ele chama isso de híbrido de demônio, resultado de absorver demônios menores. Mas antes que ele possa atacar, Vermelho explode seus membros de demônio com um único soco. Ele decide fugir em vez disso, e separa sua forma menor do corpo maior. Mas Chris está esperando no ar, montando seu dragão, e bloqueia sua fuga. Finalmente, Vermelho o derruba sem matá-lo, assim como Alto o salvou antes. Alto acorda, suas feridas desapareceram, e Lilia o abraça, chorando muito. Enquanto isso, Vermelho mantém distância dele. Depois, Vermelho discute com Alto sobre curá-lo. Ele morreu, e seu coração agora é o coração demoníaco de Vermelho. Então, se um deles morrer, o outro também morrerá.
Ouvir isso enfurece Alto, pois ele é humano com uma vida curta, encurtando a suposta longa vida de Vermeil. Após isso, o incidente é resolvido, apesar das outras coisas questionáveis, incluindo o cúmplice com quem Helena lutou. Eles prenderam Obsidian e as vítimas acordaram. Rex sorri ao ver Chris dormindo ao lado de sua cama. Depois disso, Vermeil tem agido friamente com Alto e não fala com ele, exceto para repor sua mana. Vermeil pensa que não merece estar perto de Alto porque é um monstro, mas também garante a ele que assumirá a responsabilidade pelo coração dele até que ele se estabilize. Alto olha para ela com raiva e expressa que está irritado. Vermeil argumenta que eles não podem mais viver normalmente, mas ele apenas agarra seu rosto e a beija sem tirar sua mana. Ele a encurrala contra a parede e declara que ela é sua familiar, então eles devem estar sempre juntos, e sai correndo de vergonha. Percebendo o significado do beijo, Vermeil também fica embaraçada. Enquanto Alto está dormindo, Vermeil o observa e o ouve chamando o nome dela enquanto dorme. No dia seguinte, os estudantes estão todos lamentando, as meninas pela Obsidian e os meninos pela ausência de Vermeil, já que ela pede um tempo sozinha. À beira do rio, Lilia confronta Vermeil sobre ser um demônio, pelo qual ela pede desculpas, mas ela rejeita, pois não é um grande problema enquanto não concerne a Alto. Então Lilia a chama de tola por presumir que ela terá medo dela, pois o que ela é não importa, mas sim se ela é boa ou má. Ela também acrescenta que o que ela deveria pensar são os sentimentos dela e de Alto. Então, ela dá-lhe um golpe na cabeça e aconselha a confiar no seu mestre como seu familiar. Quando Vermeil chega em casa, ela diz a Alto que se preocupa em machucá-lo de novo, e mesmo sendo um demônio, ela ainda quer ficar com ele. Alto expressa seu alívio e promete ser um mestre melhor para ela. Ele está prestes a dar-lhe os donuts, mas ela pede um beijo em vez disso, deixando os doces de lado. Em seguida, ela também exige que ele a beije. Ela admite que mesmo quando está sozinha naquele dia, continua pensando nele. No dia seguinte, o maior uniforme ainda não serve em Vermeil. Ela não consegue abotoar na parte do peito. Eles planejam estar juntos na aula novamente como mestre e sua familiar. Enquanto isso, um homem de cabelo azul, Iolit, conversa com alguém sobre Obsidian e relata sua desaprovação do professor se juntar a eles, já que sabe que ele não terá sucesso. Então o homem os ataca sorrateiramente, mas ele simplesmente o empurra, junto com os outros corpos deitados. Vermeil está usando o mesmo uniforme, mas ainda se destaca com o peito. Os rapazes vêm correndo agradecer a Alto, enquanto os outros não conseguem decidir se sua roupa antiga é melhor. Enquanto informam sobre o teste que se aproxima, Alto quer dar o seu melhor com Vermeil, mas ela o puxa para um canto para beijá-lo. Quando eles voltam para a sala de aula, o conselho estudantil intervém na aula e leva Alto e Vermeil para a sala do conselho. Alto está nervoso, pois não sabe se a identidade de Vermeil foi descoberta. Ele fica aliviado quando a presidente do conselho estudantil apenas pergunta a ele sobre a Obsidiana, mas então ela questiona se ele está escondendo algo. A garota atrás dele desembainha sua espada no pescoço de Alto, enquanto o cara de óculos aponta várias adagas em torno de Vermeil. Helena pergunta novamente, e ele está prestes a mentir sobre isso, mas Vermeil o impede, então ele decide confessar sobre a situação deles. Quando ele admite que Vermeil é um demônio, isso choca a todos eles. Alto aceita se for expulso da escola, mesmo que tenha apenas invocado Vermeil para avançar. Ele só pensa que há outro caminho para alcançar isso, ou que não é para ele se falhar. No entanto, admitindo que a culpa é do corpo docente, Helena promete manter isso em segredo, e o convida a se juntar ao conselho estudantil. Helena quer recrutar Alto depois que ele derrota Chris, um dos 5 melhores da academia. Alto suspeita que ela quer monitorá-lo, mas Helena o convence de que também é sobre provar que Vermeil não é uma ameaça, protegendo a academia. Ele compartilha isso com seus amigos, escondendo a identidade de Vermeil, e eles reagem de forma diferente. Lily acha repentino. Chertel vê isso como natural após seu duelo com Chris. E Marx dança com ele de alegria, já que ele é o primeiro a se juntar ao conselho estudantil, apesar de estar apenas no 2º ano. O incidente passado faz com que ele perceba que precisa ser forte o suficiente, e escapa que é para proteger Vermeil, deixando-o embaraçado. Ele tenta esclarecer, mas isso não incomoda, pelo contrário, a deixa feliz. Ela então começa a desabotoar a camisa dele com a desculpa de ajudá-lo a ficar mais forte. Apesar de resistir, ele perde contra a insistência dela. Após rezar, Helena destrói a estátua da igreja, enquanto insinua que finalmente encontrou a maior praga do mundo. A caminho da sala do conselho, Alto declara a Vermeil que será a pessoa mais forte do mundo. Ele entra na sala apenas para encontrar as meninas trocando de roupa, e Jessica exige punição, mas Helena descarta, reconhecendo que foi culpa delas por não trancarem a porta. Em seguida, ela continua a falar sobre a sua agenda, o boneco de papel deixado durante o incidente. Chris tenta analisá-lo, e como os outros quadrados de ouro também conseguem entender sua complexidade, já que também não está registrado, ele supõe que seu oponente é um quadrado de platina. Iolit visita Kohakumiya, que reclama por ele ter quebrado seu boneco de papel de comunicação, mas ele o ignora enquanto está focado no monstro parecido com um polvo no tubo de vidro. Ele informa a ela que foi até o sumo sacerdote, Hasval, mas ao contrário das expectativas dela, de que ele o convenceria, ele revela que acabou matando o velho. Então ele sai novamente segurando fotos de Alto e Vermeil, dizendo que precisa pegar o que Kohakumiya deixou. Naquela noite, Alto sonha com um lugar destruído com uma menina chorando. Uma mulher vestida de branco pergunta sobre seus sentimentos pela menina e lhe dá 2 opções, ser justo ou ir contra o mundo inteiro. Antes que ele possa responder, ele acorda.
Incapaz de dormir, Vermelho o encontra estudando para a prova. O conselho, particularmente Chris, o pressiona para se destacar. Para ajudar, Vermelho se oferece para trocar mana, já que é um exame prático. No dia seguinte, ele vê o livro onde Vermelho estava selada e o coloca em sua bolsa. Eles chegam ao local do teste e toda a atenção está neles, pois são de Ortígia, que tem a maior porcentagem de estudantes aprovando no exame de bronze. Pensando na dificuldade, Lilia se pergunta como Marx consegue se juntar a eles, e ele se gaba de sua arma secreta. O examinador, Coronel Faranska, é responsável por guiá-los. Ele explica os detalhes do exame, que é fornecer mana para o fogo dentro do cristal, e todos parecem aliviados ao ouvir isso, exceto Alto, que sabe que não é tão fácil assim. Depois de anunciar a mecânica do exame, os estudantes começam a testar sua mana, mas todos falham, até chegar a vez de Lilia, que consegue fazer surgir um grande fogo dentro. Em seguida, um aluno de uma escola diferente aproximou-se do cristal e também conseguiu. Rem também cria um grande fogo, exceto Max, que apenas produz um pouco com todo o seu esforço. Finalmente, é a vez de Alto. Ele rapidamente reconhece a fórmula do cristal e identifica a área onde pode enviar sua mana diretamente para dentro. O verdadeiro teste é sobre reconhecer as fórmulas mágicas imbuídas no cristal. Após confirmar com o supervisor que ele pode fornecer sua mana de qualquer lugar, ele planeja fazê-lo da forma mais fácil, mas Vermelho o questiona se ele tem certeza. Recordando sua promessa de ser mais forte, ele escolhe o caminho mais difícil e envia sua mana, criando fogo prateado dentro. Vermelho a incentiva a não se conter, fazendo o cristal se quebrar em pedaços. Os examinadores ficam surpresos com isso, já que quadrados de ouro não conseguem quebrá-lo, e até mesmo quadrados de platina achariam difícil fazê-lo. Perdidos em seus pensamentos, eles ignoram os pedidos de desculpas contínuos de Alto. Em vez de se sentir ótimo, ele se preocupa que vai falhar no exame por causa de ter quebrado o cristal, mas eles garantem a ele uma pontuação perfeita. Durante a hora do chá, eles falam sobre o que aconteceu no exame e mudam para a arma secreta de Marx. Como ele não a usou, a curiosidade de Lilia cresce, então ele finalmente a mostra orgulhosamente uma caneta de 6 lados que ele também usou para passar no exame de admissão. Eles apenas o olham perplexos. Lilia se pergunta se alguém pode aperfeiçoar os exames, e Kuril compartilha que há um quadrado de platina que aperfeiçoou todos eles, do bronze ao ouro. Ao ouvir isso, Vermelho garante a Alto que ele também pode se sair bem. Lilia também torce por ele e recomenda estar atento, pois ele não sabe quem encontrará. Antes do exame escrito começar, Vermelho o recarrega com um beijo e usa o aviso de Lilia como desculpa para dizer que é para a preparação. A caminho da sala de exame, ele esbarra no estudante que faz o teste depois de Lilia. Mesmo depois de explicar que precisa verificar muitas coisas antes do exame, ele ainda cede à insistência de Vermelho para tirar um tempo se beijando. Enquanto isso, no banheiro, aquele estudante pensa que Ortígia está menosprezando-o. Infelizmente, Iolit também está lá e o mata para tomar sua identidade emprestada. Após a luta, Jessica pergunta a Helena se podem confiar em Vermelho. Ela responde que eles só podem desejar por um milagre. No entanto, quando Jessica se pergunta sobre o motivo de Alto se sacrificar pelo demônio, Helena afirma que ele a ama, o que é um milagre. Ela enfatiza que um humano amar um demônio é um milagre, porque não é verdade. Alto quase chegou atrasado para o teste, mas havia alguém mais atrasado que ele, Iolit. Ele se senta ao lado dele casualmente e lhe deseja boa sorte. Alto e Vermelho são separados durante o exame, mas ela espera por ele, confiando em suas habilidades, apesar de ouvir que o teste está mais difícil do que o normal. Alto passa os olhos pelas perguntas e nota seu colega de carteira dormindo. Com pouco tempo restante, Iolit acorda e responde a tudo rapidamente. Alto fica chocado com sua rapidez. Iolit olha para as respostas de Alto e diz que ele não precisa explicar. O fiscal os repreende por conversarem, e Iolit sugere que ninguém passará no exame de qualquer maneira. Logo chega um relatório sobre um estudante assassinado, e Iolit revela suas verdadeiras intenções ao invocar um golem de pedra. Sentado no topo, ele se declara inimigo do mestre dos demônios. Alto deduz que ele é um co-conspirador de Obsidiana devido ao seu conhecimento sobre a identidade de Vermelho. O tenente tenta lançar um feitiço, mas o golem rapidamente atinge sua mão. O Cardeal Phalanx intervém e Vermelho entra, pedindo apoio a Alto. Ela ataca, mas o golem surpreendentemente bloqueia seu golpe. Phalanx identifica Iolit como parte da vontade do céu e o mais jovem quadrado de platina, um prodígio que obteve pontuação perfeita em todos os exames. Todos já evacuaram, exceto Lilia, que insiste em ir até Alto. Iolit invoca sua varinha, e canhões são adicionados ao seu golem. Quando o reforço chega, Lilia se infiltra com Shuril e Marx seguindo. No entanto, todos eles são teletransportados para outro espaço pela mulher no véu, usando magia de transferência. O Vermelho e Alto trocam golpes com Iolit, mas não conseguem arranhá-lo e apenas destroem o local. O golem pega o Vermelho enfraquecido e Alto se levanta com raiva, apesar de sangrar pela cabeça. Sua mana dourada, a mana demoníaca, envolve seu corpo, e ele destrói o golem, libertando o Vermelho de seu domínio. Então, de dourada, sua mana se transforma em prateada. Olhando para a determinação dele, Iolit ri dele e cria mais 2 golems, que Alto destrói logo em seguida. Ele avança em direção a Iolit, mas este usa sua faca para perfurar o uniforme dele, quebrando seu ímpeto. Ele pergunta a Iolit sobre seus planos para Vermelho, e ele revela que planejam usá-la para destruir o mundo. Furioso, ele destrói a lança e ataca Iolit, mas ele apenas o joga no chão. Isso enfurece Vermelho, então ela se transforma em um demônio, mas Iolit prepara uma armadilha para acorrentá-la, fazendo-a voltar à sua forma usual.
Hippolyte se aproxima dela, mas Alto agarra-se aos seus pés. Irritado, ele sinaliza ao cavaleiro para lançar um ataque contra Alto, mas o livro onde Vermelho estava selada dissipa a magia que se aproximava, salvando Alto. A mulher em seu sonho aparece e se apresenta como a maga dos primeiros tempos, a primeira platina e a que selou Vermelho. Ela informa Alto que o selamento foi feito a pedido de Vermelho e agora ela está aprisionada por seu trauma. Após confirmar que ele está completamente do lado de Vermelho, ela o guia até suas memórias, e eles desaparecem antes que o ataque de Hippolyte os alcance. Eles entram nas memórias de Vermelho de 550 anos atrás, quando ela ainda era uma garotinha, muito antes da construção do reino de Ortigia. No passado, Vermelho vivia feliz com sua família na abadia, apesar de serem pobres e não terem laços de sangue. Ela faz uma coroa de flores para a irmã, come a deliciosa comida de Millie e se dá bem com seus outros irmãos. A irmã está ciente de que Vermelho é um demônio, mas ainda assim se importa com ela, e esconde isso de todos, apesar de ser uma devota de Deus, que dizem odiar demônios. Como todos detestam demônios demais naquela época, a irmã esconde seus chifres com fitas. Alto percebe que Vermelho não pensa em se selar, já que ela tem uma família. Sabendo que ele sabe que haverá um problema em breve, o mago do início o prepara para os eventos que estão por vir. Esse momento chega, e as crianças descobrem seus chifres e jogam pedras nela, ferindo Alto. Mas então Millie chega e a defende. Ela então percebe os chifres de Vermelho. Ela se desculpa por escondê-los, mas não se afasta e a abraça. Ela a conforta dizendo que tudo ficará bem e que a protegerá como sua irmã mais velha. Logo, os habitantes exigem que o convento entregue Vermelho, pois não podem aceitar viver com ela. A irmã acredita que Deus os salvará. A situação piora quando a praga atinge a cidade e as pessoas começam a morrer uma a uma. Elas culpam Vermelho por isso e se tornam mais agressivas. Mesmo assim, a irmã a defende e declara que nunca os perdoará por insultá-la. Lá dentro, Millie decide deixar Vermelho escapar e ordena que ela fuja. Depois ela se desculpa, chorando por não fugir com ela. Enquanto abraça, Vermelho aceita e assegura a ela que ficará bem. Vermelho corre o mais rápido que pode e tropeça, deixando seus sapatos para trás. Ela ouve os habitantes da cidade forçando sua família a revelar sua localização. Ela aperta o punho e se levanta, determinada a se entregar para salvar sua família. No entanto, quando voltou para Kebadia, as pessoas já os tinham enforcado em uma árvore. Apesar do ensinamento da irmã de que ela tem que ser boa, seus sentimentos dominam sua mente enquanto as pessoas se aproximam dela repetindo as mesmas palavras: mate. Por causa disso, ela se transforma em um demônio completo, destruindo toda a cidade. O dano que ela causou é muito maior do que a praga, o que lhe rende o título de ser a mais forte maldição. Alto observa a criança pequena pedindo desculpas repetidamente pelo que fez. Ele então descobre que ela viveu 200 anos de solidão antes de ser selada. Ele se aproxima da menina, que expressa suas preocupações de que ninguém mais gostará dela por causa de seus pecados, e então começa a chorar muito. Alto abraça a criança e a assegura que está tudo bem. Ele também a elogia por dar o seu melhor. A criança se transforma na Vermelho adulta. Ainda chorando, ela confessa tudo o que não podia dizer antes. Apesar de saber a verdade, ele aceita Vermelho e promete ficar com ela para sempre. Eles se beijam e ela finalmente se liberta de seu trauma, e voltam à realidade onde Alto confessa que a ama. Depois de voltar à realidade, o que aguarda Alto e Vermelho é Hippolyte preparado para a batalha. Ele combina seu cavaleiro e golems, aprimorando seu cavaleiro. Ele convence Alto de que Vermelho é má, então ele deveria desistir dela, pois só se machucaria sendo seu mestre. No entanto, isso não abala a convicção de Alto, e ele diz a Hippolyte que ele não sabe nada sobre Vermelho. O cavaleiro de Hippolyte termina de se carregar e mira neles. Cooperando, Alto e Vermelho, brilhando com mana dourada e prateada, se unem para contra-atacar. Eles destroem com sucesso o cavaleiro dele. Hippolyte se prepara para outro ataque, mas a mulher velada o impede, pois o tempo deles acabou. Em seguida, eles escapam pelo portão dimensional que ela criou. Alto tenta ir atrás deles, mas Vermelho o detém. Então, a maga dos inícios, Fátima, aparece nas costas de Vermelho, surpreendendo Alto. Vermelho a reconhece. Mais uma vez, Alto jura ser o mago mais forte para proteger Vermelho, até mesmo preparado para ir contra todos no mundo. Depois de aconselhá-lo a passar seu tempo com Vermelho, Fátima expressa seu alívio ao confiá-la a ele. Ela garante a Vermelho que não precisa mais se preocupar com Alto por perto. Então, círculos mágicos se formam sobre ela e ela se despede. Ela desaparece e magia dispara no ar, criando arco-íris. O ambiente ao redor deles muda, retornando-os para a escola. Alto pega o livro e o entrega a Vermelho, que percebe que o encontro deles é obra de Fátima. Lilia, Marx e Queril aparecem, aliviados que Alto voltou. Depois, Alto começa sessões de treino com Jessica e Chris. Jessica o empurra para trás durante a esgrima e chuta seu estômago após lançar sua espada para longe. Então, Chris chega e se oferece para ser sua parceira de sparring, afirmando que será gentil, mas seu sorriso diz o contrário. Ela rapidamente chuta seu pescoço e eles se envolvem em uma batalha de força enquanto se empurram mutuamente depois que ele se levanta. Mas ela o supera e prende sua cabeça com as coxas. Ela insere os dedos na boca e ataca com magia ali mesmo. Apesar de ser avançado em magia, ela observa que ele carece de técnica, força física e experiência.
Ele então pede para treinar com eles novamente e compartilha que quer ser mais forte por Vermelho, deixando-os envergonhados por sua sinceridade. Vermelho e Alto continuam morando juntos. Enquanto se beijam, Vermelho diz a ele que algo está errado com seu peito. Então ele verifica, mas isso deixa Vermelho embaraçada, que normalmente não tem vergonha disso. Antes de dormirem, Vermelho admite que seu coração começa a disparar depois que ele se confessa. Ela agradece por aceitá-la, e então eles expressam seus sentimentos um pelo outro, terminando com uma sessão de beijos novamente. No conselho, Helena pergunta o que eles pensam sobre os recentes acidentes, e todos concordam em proteger os alunos. Por outro lado, Alto jura proteger Vermelho a todo custo. Os resultados do exame de bronze saíram, e Lilia, Queril e Marx passaram. Enquanto isso, Alto está desaparecido, porque está escondido em um canto junto com Vermelho, que está pedindo beijos. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!